Meus amigos, boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui novamente, né, a convite da casa, para que a gente possa refletir um pouco sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rivaldo, né? Eu frequento aqui o Eurípides, né? Mas na verdade frequentava lá em Sergipe, em Aracaju, estou aqui no Rio há pouco tempo, né? A casa O Trabalhadores do Bem, um lugar maravilhoso, e nós também temos lá em Sergipe, ao qual eu sou coordenador, da Academia de Letras Espíritas de Sergipe, né, onde a gente produz textos, livros, seminários, debates, lives, tudo, e a gente está andando devagarinho desde 2016 com esse trabalho da Academia de Letras, né? É um trabalho que me empolga bastante. Então, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre as provas voluntárias. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias, o verdadeiro silício, né? Nós vamos falar um pouco do item 29, 30 e 31, onde São Luís, o Espírito São Luís, vai dar alguns esclarecimentos para que a gente possa entender sobre essas provas voluntárias, o sofrimento que acontece com o ser humano aqui na Terra, né? Ontem, por coincidência, eu estava falando sobre um tema parecido, similar, contínuo a esse, que é do capítulo 6, o Cristo Consolador, onde fala dos sofrimentos que nós passamos e o Cristo vem nos consolar, e depois fala sobre o novo Consolador, que é o próprio Espiritismo, para consolar sobre esses sofrimentos que nós temos e sofremos e que passamos devido às nossas próprias falhas, falhas na atualidade e falhas em vidas anteriores, né? Alguém me perguntou ontem se só pelo sofrimento cresceremos. Não, claro que não, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações e o sofrimento quase sempre é um caminho que nós escolhemos, né? Mas Jesus mostrou o caminho do amor, da caridade, né? Para que possamos ir adiante por esse caminho. Mas nós, de forma errônea, buscamos o caminho da dor, né? E aí vamos padecer nos sofrimentos, como hoje nós vamos falar aqui um pouquinho das provas voluntárias, né? Provas essas que também fazem parte do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, meus caros, pode escolher decidir por coisas boas ou coisas ruins. É uma decisão nossa. E os sofrimentos que advêm daí não são digamos assim, um erro, né? Uma cobrança, melhor dizendo, de Deus. Não, você vai cumprir essa pena. Não, nós infringimos as leis celestiais e nós mesmos vamos buscar, a partir de uma reparação de provas ou expiações, melhorarmos como pessoas. Nós mesmos, né? Não é culpa de Deus, como muitas vezes as pessoas, durante o sofrimento, falam: por que eu passo por essa situação? Por que aquela criança sofre tanto? Por que o sujeito tem uma doença que ele carrega há tantos anos? E por aí vai, né? Mas dentro dessa avaliação espírita, nós vamos perceber que esse sofrimento se dá por nossos próprios erros num passado próximo ou num passado distante. Então, voltando aí ao capítulo número 5, na questão número 29, no item 29, é feita uma colocação ao Espírito São Luís muito interessante, feita por Kardec, né? Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Em outras palavras, aquele que está querendo se matar, mas de forma inconsciente, vai procurar ir para a guerra, por exemplo, ou vai procurar situações perigosas para poder se jogar nela e se matar,
e justificar a sua morte porque ele estava numa guerra? Será que isso é cabível? Será que isso é bom? Será que não é? Essa decisão que esse indivíduo tomou, como a pergunta diz, aquele que está desgostoso da vida? E aí o Espírito responde, né? Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre abreviar a vida. Ou ele se matando, ou ele se fazendo matar. Alguém matando aquele indivíduo, né? É o objetivo de abreviar a vida. E, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. Ou seja, houve a intenção de se matar. Havendo a intenção de se matar, intenção essa, consciente ou inconsciente, e é interessante que nós nos atentemos a esse fato, porque muitas vezes, e a gente sabe na psicologia que o inconsciente fala mais alto no nosso comportamento humano, com muita frequência, muito mais o inconsciente fala do que a consciência, e se esse inconsciente está perturbado, desequilibrado, trazendo dramas, dores, remorsos, mágoas, ódios e sentimentos outros negativos, esse processo ele continua vivo em nós. Lembrando ainda que esse inconsciente ele é fruto também de vidas anteriores, que ficam resguardados no fundo da nossa alma. Quando Freud falou do inconsciente, ele falava do espírito, do nosso espírito, que traz essas experiências e que ficam resguardados. Freud colocava claramente, a criança já nasce com o inconsciente. Olha, se ela nasce com o inconsciente, é porque ela trouxe de algum lugar. Não trouxe do nada. Não surgiu, não brotou no bebezinho. Já ele traz de algum lugar. Porque apesar dele ser uma criança, um bebê, um ser frágil e novo nessa encarnação, ele é uma alma milenar, que já vivenciou muitos dramas, muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E esse consciente grava isso, marca isso, e isso fica ali resguardado, mas não está morto. Está vivo, é dinâmico, faz parte da nossa estrutura de personalidade. E nesse processo inconsciente, muitas vezes nós trazemos dramas de um passado remoto, onde o processo do suicídio se faz muito forte. E o indivíduo busca a fuga pelo suicídio quando se vê em situações de sofrimento e dor. Não consegue resolver, destrinchar e cai digamos assim, na fuga de um processo que ele considera menos ruim. Só que, muitas vezes, ele não sabe, né? Ou melhor, não se lembra de que existe um plano espiritual e nessa fuga menos ruim, ele vai para um lugar muito ruim, né? Então, o sofrimento aumenta, se multiplica nesse processo. Então, muitas vezes, as pessoas... Vou dar outro exemplo, né? O indivíduo ele tem um vício do álcool, do fumo, das drogas, né? E outros vícios mais, onde ele vai se destruindo lentamente. Esse processo é chamado, dentro da doutrina espírita, de suicida inconsciente. Ele vai se destruindo lentamente, ele não dá um tiro na cabeça, ele não se joga de um prédio, mas ele vai se destruindo lentamente, o que caracteriza também o suicídio. E quando ele passa para o plano espiritual antes do tempo demarcado pela espiritualidade, junto com ele, porque o tempo de vida que nós temos foi demarcado na nossa programação espiritual antes, não foi por acaso, foi com escolhas nossas também, na grande maioria das vezes. Alguns outros fatos não, algumas outras situações não, mas a maior parte somos nós que escolhemos nascer naquela família, escolhemos ser filho de fulano, escolhemos nascer no Rio de Janeiro, escolhemos morar ali, fazer isso, fazer aquilo. Porém, muitas vezes, pela dificuldade, o sofrimento e a dor que nós mesmos nos cobramos, pelos nossos erros pretéritos, a gente evita, foge, e uma das fugas é através do suicídio. Então, esse processo que o indivíduo
se lança à morte numa guerra, por exemplo, porque ele quer se matar de fato, ele não, mesmo que ele não o diga claramente, fique inconsciente dentro desse processo, fica subentendido muitas vezes, ele buscará a morte e isso vai caracterizar um suicida também. E ele continua aqui, né? O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e escusá-lo aos próprios olhos. Ou seja, ele cria um pretexto para fingir que aquilo é bom. Eu estou indo para a guerra para proteger a pátria, por exemplo. Né? Se ele tinha seriamente o desejo de servir o seu país, procurará viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe será mais não lhe serve mais nada. Ou seja, eu devo ir para a batalha se eu for solicitado para defender o meu país? Sim, eu vou lá para defender em prol da liberdade do meu país, não deixar que o outro país invada, destrua, mate as pessoas que eu amo. Né? Mas não com o intuito de morrer, ao contrário, com o intuito de viver, para buscar a salvação dentro da batalha, da luta e salvar o país, né? Nesse caso específico. E não simplesmente se jogar na frente de uma arma para morrer. Né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em enfrentar o perigo e fazer por antecipação sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Sendo necessário, eu vou ao campo de batalha. Sendo necessário, eu vou me expor para poder defender o outro. Por exemplo, a gente vive aí no Rio de Janeiro uma segurança pública muito ruim, né? O medo é encampado a todo instante, é tiroteio, é morte. E um policial, ele se joga naquilo. Ele não quer morrer. Ele está ali para defender a comunidade. Ele busca resolver esse problema da segurança, como muitas vezes ele também não quer matar o bandido. Às vezes acontece em função do tiroteio dentro de uma situação, digamos assim, normal do embate. Né? Claro que existem outras e outras facetas que não nos compete discutir aqui, mas dentro de uma situação do policial defendendo a comunidade, né, ele não vai querer morrer, ao contrário, ele vai querer dominar a situação, né, e impedir que aquele meliante cause algum dano à sociedade, matando alguém, enfim. Né? Então, nesse caso, claro, eu estou indo à batalha, uma batalha urbana, né, mas para salvar as pessoas, né, de uma forma heróica, muitas vezes, mas buscando me resguardar. Eu não quero tomar um tiro de fuzil, sair por aí, não, de forma nenhuma. Né? Então, aí é o verdadeiro devotamento, né? E não temendo a morte, porque eu estou buscando a vida. Né? Ele diz mais aqui, deixa eu ver aqui, que eu estou pulando um pouco do texto. Né? A fazer por antecipação, isso aqui eu já falei, né? O sacrifício de sua vida, se isso é necessário, né? Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Né? São Luís, Paris, 1860. Ou seja, eu não devo ter uma ação premeditada de morrer. Eu vou lá, se morrer, não tem problema. Não é por aí. Eu vou lá para defender o meu país, para defender a minha comunidade, para defender a minha família diante de um perigo eminente. Mas eu não quero morrer. Ao contrário, eu quero me manter vivo. Né? Então, não é à toa que o bom soldado, o bom policial, ou aquele que protege a sua família, ele muitas vezes tem que ser treinado para aquilo, para ele não ficar na linha de tiro dando bobeira, por exemplo. Né? Então, é um processo de me defender, de ajudar a sociedade. Caso isso não aconteça, caracteriza-se como um suicídio inconsciente, ou até consciente mesmo, que ela se joga lá
a morrer. Nos campos de concentração, na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus que estavam presos num sofrimento atroz naqueles campos de concentração se jogavam nas redes eletrificadas para se matarem, porque não aguentavam o sofrimento e a dor que eles passavam ali. Fome, humilhação, pancadaria, agressões de todas as ordens, estupro, acontecia de tudo do pior, né? Então as pessoas não aguentavam e enlouqueciam, se jogavam nas redes, ou se jogavam aos cães na hora de fugir, porque tinham os cachorros e os guardas também, né? Então uma situação que a gente não deve julgar, mas ali caracteriza um suicídio, diante do desespero que aquelas pessoas passavam naquele momento, né? Falar nisso, eu estive alguns anos atrás com uma colega minha no Rio de Janeiro, ou em Sergipe, que ela é paulista, e ela é uma média fortíssima. E ela falou que esteve nesses campos de concentração, e ela via ainda pessoas naqueles locais ainda passando esse sofrimento, e via os militares alemães também. Então, assim, eles lutavam, eles brigavam como se ainda continuassem em guerra. Imagine que loucura, né? Quer dizer, cai naquele fluxo, né? E a gente sabe que o tempo e o espaço no processo espiritual é outro, completamente diferente daqui da Terra. Então eles ficam vivendo aquelas cenas de horror e de uma forma constante, num looping, né? E ela via aquelas pessoas enlouquecidas lá, eu falei, nossa, deve ser horrível, né? Continuando, né, no item 30, né? É solicitado aqui a São Luís, né? Item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes. Né? Outra situação. Sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Repare que a situação é diferente da anterior. Na outra, o cara se joga na guerra porque ele quer se matar. Conscientemente ou inconscientemente, ele vai com o intuito de morrer. Aqui não, o indivíduo ele se expõe a um perigo iminente para salvar alguém que ele ama. Por exemplo, né? Será isso considerado um suicídio? E aí São Luís responde, né? Do modo em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Não houve intenção, não tem um suicídio, né? Mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Ele está devotado em salvar o outro, mesmo sabendo que ele pode morrer, numa situação de muito perigo, né? Mas quem pode ter essa certeza, né? Quer dizer, às vezes a gente tem a gente vê situações que assim, aquele cara vai para lá e vai morrer, né? E aí acontece de tudo e o sujeito não morre. Poxa, foi um milagre, ele não morreu. Não foi um milagre, houve a ação da espiritualidade. E São Luís diz, mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação num momento mais crítico? Pode, numa situação que o indivíduo vai salvar o outro, onde ele pode perecer, pode-se criar uma situação em termos espirituais e salvá-lo, né? Resgatá-lo. Hoje eu vi um vídeo, né, no YouTube interessante. Foi na China. Na China acontece de tudo, né? Tem uns vídeos assim. E o sujeito andando na calçada, ele vinha andando e estava a câmera no prédio filmando, uma filmagem até ruim. E de repente ele começa a ser puxado para trás. Ele começa a ser puxado para trás. Ele tenta ir para frente, mas ele é puxado para trás. Aí ele é puxado para trás uns 5 metros, mais ou menos. Quando ele sai daquele campo de atuação uns 5 metros, vem um caminhão e bate-se na calçada e se estoura lá no muro. Se ele estivesse 5 metros à frente, ele teria morrido. A espiritualidade literalmente o puxou. Ele foi puxado, você vê claramente no vídeo, e ele luta para ir para frente, e ele sendo puxado para trás, né? Então, naquela hora do perigo iminente, não era para ele morrer,
né? A espiritualidade que o acompanhava percebeu que o caminhão iria perder a direção, salvou o indivíduo ali, tirou ele daquele... E ele fica parado assim com cara de bobo, porque nem ele entende. O que foi que aconteceu, né? Foi puxado para trás, né? Então, a gente não tem como saber. Em outras palavras, se há a condição de poder ajudar o outro, ajudemos. Eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe, vendo um filho em perigo, não vai querer fazer alguma coisa. Claro que vai. Né? Vai tentar ajudar um idoso, uma pessoa que está correndo um perigo grave, a pessoa vai tentar buscar alguma coisa para tentar salvá-lo, mesmo que ele corra perigo também. Né? Então, é um processo da natureza humana, do amor que a gente reserva pelas pessoas. Né? Então, quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Então ele diz assim, olha, o cara está na frente do canhão, mas pode ter um salvo, ele pode ser salvo naquele instante, a depender da necessidade daquele indivíduo não morrer naquele instante. Não estava na programação espiritual dele ele morrer naquele momento. Ah, mas se ele, pelo seu livre-arbítrio, se jogar na frente do canhão, aí é o suicídio. Ele está se jogando porque ele quer tomar um tiro de canhão. É diferente. Entendeu? Então não tem como salvá-lo. Né? Foi o livre-arbítrio dele, diferente dessa segunda situação aqui elencada. Né? Não pode ele salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova de resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, a pessoa vai tentar. Imagine qualquer pessoa que vê uma pessoa em uma aflição extrema e não faz absolutamente nada. Né? Imagine depois o sentimento de menos-valia, de inoperância, né? E que aquele indivíduo vai sentir por não ter feito nada para salvar o outro. Entendeu? Então, o mais interessante é que se busque isso. Se busque ajudar da forma que você considera melhor, diante das suas limitações também. Né? Não adianta eu pular num lago para salvar uma pessoa que está se afogando se eu não sei nadar. Vai morrer eu e ele. Eu posso ficar desesperado, mas eu não vou ter como salvar. Mas se eu puder jogar uma boia, puder ajudá-lo com, sei lá, uma corda, um pedaço de pau, eu vou tentar fazer alguma coisa. Então, é uma outra situação, onde eu vou usar a minha razão, o raciocínio, para tentar resolver aquela questão. Né? E nós sabemos, né, se a gente tenta fazer o bem, a espiritualidade nos ajuda, nos ampara para tentar resolver aquilo de alguma forma melhor, né? Trazer uma solução positiva para aquele caso. Né? Como no rapaz do caminhão. Né? Bom, na questão 31, né, é perguntado a São Luís: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Ou seja, se eu aceito o sofrimento que me cabe, com resignação, e sei que aquele sofrimento é necessário eu passar em função das coisas que eu fiz agora ou que eu fiz no passado. Né? Quase sempre as pessoas percebem os erros que cometeram agora, não têm a noção do processo espiritual do passado. Mas quem tem essa visibilidade, que tem essa relação mais estreita, esse conhecimento com o espiritismo, com o plano espiritual, com a espiritualidade de maneira geral, seja lá qual religião for, ele vai perceber que se eu não cometi o erro agora, eu cometi no passado, porque eu acredito que Deus é bom, soberanamente bom e justo.
Então seria um Deus injusto fazer eu sofrer à toa só por um prazer divino. Não. Né? O que existe é, você sofre por um erro que você cometeu a você mesmo ou que você causou em outras pessoas. E esse resquício perispiritual, muitas vezes, vem em você hoje aqui, né? Trazendo os seus dramas, né? Então ele diz aí, ele responde, São Luís, esses sofrimentos podem ser proveitosos, né? A outrem, material e moralmente, ou seja, o sofrimento que eu estou passando, que eu aceito esse sofrimento com resignação. O que é aceitar com resignação? Não é ficar reclamando, maldizendo a Deus, culpando Deus ou os familiares, tratando os familiares mal dentro de um hospital, por exemplo, num leito onde eu não tenho mais movimentação e está me fazendo de vítima em cada situação, a cada instante, significa claramente que eu não aceito. Eu não aceito aquela situação. Aquela situação de dor e sofrimento, imobilidade, impotência que eu passo, eu acho que não é para mim. Que isso é injusto, né? E quase sempre eu culpabilizo o outro ou culpabilizo Deus, né? Mas o resignado, ele vai entender que, poxa, eu estou passando um sofrimento danado, a coisa não está fácil, não. Mas eu entendo que fui eu que gerei isso para mim, nessa vida ou em vidas anteriores. Foram falhas, foram erros comportamentais que eu tive, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu vou culpar o outro? Não. Eu vou aceitar e vou tentar melhorar. Reparem, a resignação não é me abandonar a doença e que Deus me leve logo. Não é isso. Eu vou tentar me curar, eu vou tentar sair do sofrimento da melhor maneira possível, mesmo até que eu seja um paciente terminal. Eu não vou me entregar, eu vou tentar sobreviver, tentar da melhor maneira possível ultrapassar aquele sofrimento e dor. Porque nós sabemos que muitas vezes essas doenças longas, um sofrimento atroz, né, que vai aumentando cada vez mais, serve para que o indivíduo reflita sobre si mesmo, sobre a sua situação, sobre os seus problemas. Vou dar um exemplozinho, né? É sempre bom, dentro dos estudos, a gente exemplificar, porque fixa melhor para a gente, né? Eu tive um conhecido, né, no Rio de Janeiro, né, há muito tempo atrás, na época que eu morava aqui, né, eu saí daqui foi em 88, tem muito tempo. Posso ficar falando de idade, porque aí a gente entrega, né? Então, aí o que acontece? Esse rapaz era ateu. Ateu e não era graças a Deus, né? Era ateu, ele era ateu convicto, ateu, coisa e tal, e aquela coisa. E ele, na época, no início dos anos 80, a AIDS matava. E ele pegou AIDS, né? Ele era homossexual, naquela época só os homossexuais adquiriam AIDS, coisa e tal. E ele pegou AIDS, né? E em questão de meses ele estava definhando. E ele ficou no hospital aqui na Zona Sul do Rio, e ele sabia que eu era espírita, né? Eu era muito amigo da irmã dele, né, que trabalhava comigo já em Sergipe, mas eu via o Rio sempre, por causa da minha família, e ele me chamou no hospital. Aí ele falou, Rivaldo, tem outra coisa, tem mais coisa do lado de lá? Né? Ou seja, ele já tinha, e foi interessante que ele falou assim, eu já aceitei a minha doença. Ou seja, ele já tinha se resignado. Ele só não aceitava o fato que ele acreditou a vida inteira, ele tinha em torno de uns 40 e poucos anos, de que não existia outra vida. Morreu, acabou. E ele, quando ele se viu que a sua vida estava se esvaindo, ele falou assim, não pode acabar aqui. Será que tudo que eu fiz se apaga? Todos os amores, experiências, trabalho, aprendizados, vão pelo ralo? Não, tem que ter alguma coisa. E como ele sabia que eu era espírita, ele me chamou. E eu conversei com ele assim, mais de uma hora lá, ele na cama, muito mal já, né? E mostrando, não, claro que existe. E fui falando sobre as comprovações, sobre o espiritismo, né, lá, como é que era o plano espiritual, tudo. Ele chorou aquele sofrimento.
Passou uns 3 dias, ele morreu. 3 dias depois ele morreu, desencarnou. Só que eu não tive mais contato com ele no hospital, mas a irmã dele me falou, ele morreu tranquilo, porque ele já tinha a certeza de que tinha outra coisa aguardando ele. Ele era um homem bom, uma pessoa boa, né? E ele sabia que a doença, inclusive, também partiu de um erro dele, que não se protegeu como deveria nas relações sexuais. Então ele aceitou aquilo e já ficou com a expectativa de uma nova vida. Então a vida vai continuar. Vai, claro que vai. Você é eterno. E ele morreu, mas ele sabia que ia continuar. Espero que ele esteja num bom lugar. Acredito que sim. Então essa certeza de que o processo da vida continua faz com que esse sofrimento eu possa me resignar diante do sofrimento e da dor. Porque assim, pera lá, eu vou sair dessa, mas eu vou ficar numa situação melhor. Lá onde eu estarei, eu não vou mais sentir dor. Eu não vou sofrer dessa forma, né? Apesar de um certo período de transição, né? Da carne para o espírito, né? A depender do grau de elevação espiritual desse indivíduo, essa coisa acontece de forma automática, né? Então, esse sofrimento resignado. E São Luís fala, esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Se eu estou passando um sofrimento muito grande e esse sofrimento eu sei que vai ser proveitoso para a minha família, por exemplo, eu vou dar comida, um lar, estudo para os meus filhos, por exemplo, eu vou me resignar àquele sofrimento. Eu sei que aquele sofrimento vai um dia passar, entendeu? E não necessariamente porque eu vou morrer, não, mas porque eu estou lutando para ter uma vida melhor. Então eu vou me resignar àquele sofrimento que é momentâneo, e eu sei que aquele sofrimento vai gerar alguma coisa positiva para a minha família, como para mim mesmo. Em termos materiais, ele está se referindo aqui. Entendeu? Eu não estou trabalhando em vão. Esse trabalho vai gerar um fruto financeiro que vai ajudar a minha família. É um sofrimento? É. Né? Mas eu estou lutando pela vida. Né? E, moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. O exemplo do sofrimento que aquele indivíduo se resignou ali naquele instante é visto por outras pessoas, pelos seus parentes, pelos seus amigos, e a vida dele passa a ser um grande exemplo. Né? E ele diz aqui, pelo exemplo que dão a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação. Ou seja, se ele que passa tanto sofrimento é resignado e faz o que faz para melhorar e ajudar o próximo, né? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso melhorar? Por que eu não posso aceitar? E não é uma aceitação passiva, não é uma aceitação, vou daqui direto para a cruz. Não é isso. Eu vou daqui tentando melhorar. Eu vou tentar melhorar. Eu não vou me entregar. Né? Eu vou lutar pela vida, ultrapassar esse sofrimento. Então, o exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências do futuro. Ou seja, eu passo o sofrimento hoje, mas eu sei que no futuro a coisa estará melhor, porque eu estou fazendo a minha parte aqui hoje. Então, meu futuro vai ser melhor. Ou no futuro, aqui na Terra mesmo, ainda encarnado, eu estou estudando, me matando, trabalhando, correndo atrás, pego o trem é longe, e o trabalho é mais longe ainda, leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, estou me sacrificando, mas eu sei que no futuro eu vou ter um emprego melhor, vou dar melhor condição para minha família, para minha mãe, para o meu pai, né? E para mim mesmo. Eu vou estudar, eu vou buscar uma melhoria, apesar do sofrimento que eu tenho vivido,
dificuldade de tomar uma bala perdida, e num trem lotado, e por aí vai, né? Não é fácil, né? Como também a resignação de um sofrimento, que eu sei que eu vou desencarnar aqui, mas que eu vou para o plano espiritual, porque eu acredito numa vida após a morte, onde eu estarei numa condição melhor, porque eu tentei fazer a minha parte aqui. E só o fato de ter tentado, mesmo que não tenha conseguido, a intenção do bom coração que busca a melhoria sua e do próximo, já é extremamente significativa no plano espiritual, para que o indivíduo possa ir dessa para melhor, literalmente, né? Dessa para melhor. E aí sim, eu vou numa boa. Então, é importante essa percepção. E muitas vezes, caros amigos, a maior parte das pessoas não tem essa visão. Elas ficam muito restritas a uma visão material, daquilo que os olhos veem, daquilo que eu sinto aqui, dos sentidos, eu fico preso aos sentidos. E aí a minha vida materializada, porque eu preciso de dinheiro para pagar a conta, o carnê, e eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que comprar comida, eu fico muito preso nessa roda viva, que é necessária, não tem jeito, não tem como fugir. Nós estamos num planeta de provas e expiações, é a vida como ela é, mas não significa que eu vou ficar nesse processo para todo sempre. Eu vou tentar melhorar, eu vou tentar ampliar. Então, eu estou me resignando à situação, mas eu quero a melhoria, eu quero o crescimento, eu quero o aprendizado dentro das minhas condições. Muitas pessoas não querem, não se resignam, não aceitam o processo e vão procurar através do crime, do roubo, da corrupção, tudo, ter mais, conseguir mais, né, em situações completamente injustas, onde ele prejudica milhares de pessoas, para ele ter mais. Ora, ele provavelmente nessa vida não será pego pelas leis dos homens, mas do lado de lá ele será pego pela lei de Deus, porque o seu padrão vibracional continua sendo o pior possível. Então ele vai para um plano, uma situação extremamente negativa de dor e sofrimento, muito maior, porque foi isso que ele causou aqui na Terra a terceiros. E quando reencarnar, muito provavelmente ele também estará nessa situação negativa em função daquilo que ele criou para ele mesmo. Não porque Deus o culpabiliza, mas porque eu próprio me culpabilizo pelas coisas que eu fiz de errado. E buscar essa culpa também me faz lembrar da busca do perdão. Eu errei, eu me culpo por isso, mas eu também me perdoo e vou correr atrás de melhorar, de ajudar aquelas pessoas que eu prejudiquei nessa vida ou em vidas futuras. Aí vou pedir para ser filho de fulana, casar com ciclano, para ajudar aquela pessoa que eu prejudiquei, e isso e coisa e tal, para poder me resignar e resolver o processo. Será que eu consigo? Não sei. Mas eu farei parte de um processo dinâmico da espiritualidade para tentar ajudar. Até porque eu não dependo só de mim, eu dependo dos outros também. Mas se eu tento fazer a minha parte da melhor forma possível, já estou ganhando de 1-0. Né? Então, é esse processo. E nesse trecho, né, do Evangelho, né, das provas voluntárias, a gente vai perceber que toda prova, toda expiação é voluntária na sua essência, porque somos nós que criamos o problema para nós mesmos e nós temos que resolvê-lo. Cadê o livre-arbítrio? Cadê a responsabilidade pelas coisas que fizemos? Se não tivemos responsabilidade hoje, teremos amanhã. Isso aí não tem como fugir. E se não é na vida seguinte, é em vidas futuras. Não necessariamente naquela vida, na próxima vida. Porque vai depender de uma série de fatores, de elevação espiritual, de entendimento daquilo que eu criei, daquele problema grave que eu gerei. Né? A gente falou aqui da Segunda Guerra Mundial. Muito desses soldados nazistas, né, que assassinaram tantas pessoas, né, essas pessoas passaram, muito provavelmente,
várias gerações, várias encarnações, onde eles não ainda passaram pela dor e o sofrimento que eles geraram nos outros, porque muitos deles não têm consciência disso. Eles acham que fizeram o certo, porque alguém mandou matar e eu matei. Eu sou soldado, eu cumpro ordens. Ele não tem a consciência plena de que ele cometeu um crime. Quando ele passa a ter, ele mesmo busca, de forma voluntária, resolver o sofrimento que ele gerou nos outros, tentando melhorar como pessoa. Entendeu? Então é isso. Esse nosso estudo de hoje trata exatamente dessas questões. E para que a gente possa reflexionar que o sofrimento ele é importante. Quando nós entendemos que ele é válido para o nosso aprendizado. Né? Enquanto a gente só olha o lado negativo do sofrimento e da dor, aí eu não ganho com isso. Eu vou passar com raiva, né? Culpando os outros por aquilo que eu fiz, sem querer me responsabilizar. Né? Ah, mas é muito fácil falar, Rivaldo. É da boca para fora. Não, a gente vive aqui. Da mesma forma que vocês estão vivendo aqui. E a gente sabe que o sofrimento, ninguém quer sofrer, claro, ninguém é masoquista, né? Mas a pessoa sabe que, conscientemente ou inconscientemente, atrapalhou, criou problemas para terceiros e acaba voltando para a gente, na famosa lei de causa e efeito. E aí, eu não vou fazer nada? Eu tenho que fazer. Eu tenho que me responsabilizar, e nesse processo de responsabilização, o sofrimento e a dor pode recair por cima de mim de novo, para que agora eu me responsabilize e resolva. E resolvendo, pronto, o processo do amor, da caridade, ele se faz presente, e eu melhoro como ser humano e vou para um plano espiritual melhor. Tá bom? Então era isso que a gente tinha que falar hoje. Espero que tenha sido claro aí para vocês. Muito obrigado.